apareceu aos discípulos, deu ordem para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E quando Jesus fez a promessa, tinha 500 pessoas. E ali o inimigo se levantou de uma tal maneira que foi colocando desânimo no coração de muitos. Muitos parou de orar. Muitos parou de acreditar na promessa de Deus. Foi desistindo. Foi parando de orar. Foi parando de se dedicar a Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que Romanos 12:12 está escrito: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. O que eu quero dizer, se você está orando por uma causa, não desista. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Tem crente que ele começa a orar, ele não alcança a sua vitória, ele para. Mas a Bíblia ensina-nos a continuar perseverando na oração. O que fala Salmos 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está ouvindo o clamor da igreja aqui na terra. Deus está ouvindo a irmã orando por uma causa. Deus está ouvindo o irmão orando por uma causa. E eu quero dizer que no momento certo Deus vai agir. Aleluia. Isaías 59, verso 1 fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Jeremias 33:3 ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Está escrito em Mateus capítulo 21, verso 22. E tudo que pedi na oração, crendo, o receberei. Capítulo 12 de Atos. Que o rei Herodes, ele viu que a igreja estava crescendo, se multiplicando. Aí o inimigo usa ele para ter inveja, para se levantar contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Herodes pega alguns da igreja para o maltratar e mata a espada Tiago e lança Pedro na prisão. Mas quando Pedro foi lançado na prisão, a Bíblia fala que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Senhor, liberta Pedro. Senhor, guarda Pedro. Senhor, livra Pedro. E a oração da igreja chegou até o ouvido de Deus. Deus chama um do seu anjo e diz: olha a minha igreja orando para me libertar Pedro. Anjo, vai lá naquela prisão e liberta Pedro. Hebreus capítulo 1, versículo 14, que fala que os anjos são enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. Nós temos anjo ao nosso redor. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. E o anjo chega naquela prisão. Pedro dormindo.
Imagine, Tiago foi morto à espada. E no outro dia era para Pedro também ser morto. Ah, se fosse comigo eu não dormia, eu estava preocupado. Eu estava desesperado. Mas a Bíblia fala no Salmo 125 que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pedro estava dormindo sossegado, porque se a gente voltar para São João, capítulo 21, que quando Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Jesus outra vez, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Mas tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus disse, então apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntou para ele se ele amava Jesus. Jesus estava dizendo para ele sobre a maneira que ele ia morrer. Então Pedro se lembrou disso quando estava na prisão. Jesus disse para ele, ó Pedro, agora você é novo, você faz o que você quer. Mas quando você chegar a ser velho, você vai ser levado para onde você não vai querer ir. Então quando Pedro estava na prisão, ele ainda era jovem. Ele lembrou da profecia que Jesus tinha falado para ele. Então ele estava descansando no Senhor. O anjo chega lá, toca na costa de Pedro. Pedro acorda. O anjo fala, Pedro, coloca de pé. Coloca o seu chinelo no pé. Pega a sua capa e lança na costa e vamos sair desse lugar. 16 guardas do lado de fora. Pedro passou em frente dos 16 guardas que estavam guardando aquela prisão. E nenhum deles viram Pedro saindo, sabe por quê? Pedro estava coberto na oração da igreja. Pedro estava guardado embaixo da oração da igreja. Pedro sai daquela prisão. O anjo se aparta dele. Aí Pedro diz, agora eu sei verdadeiramente que Deus enviou o seu anjo e me livrou daquela prisão e da mão de Herodes e de tudo que o povo se esperavam. Para onde Pedro vai? Para a casa de Maria. Chega na casa de Maria, Maria estava assistindo novela. Chega na casa de Maria, Maria estava fofocando. Não, queridos. A Bíblia fala que Maria estava orando com os demais. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta o Wesley. Senhor, liberta o meu irmão Jefferson. Senhor, liberta aqueles que estão na biqueira. Senhor, liberta aquelas que estão na prostituição. Elas estavam orando por libertação. Pedro bate na porta. Uma menina do lado de dentro chamada Rode escutou a voz de Pedro. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E não abriu a porta, mas Pedro perseverava em bater. Se você não alcançou ainda o que você está querendo, persevera. Busca. Não desista, que no momento certo Deus vai atender a sua oração. Vocês não estão orando para Deus libertar Pedro? Estamos. Pedro está lá fora, irmã Maria. Não. Pode ser o seu anjo. Não, Maria. Pedro está lá fora. Não, menina, você está fora de ti, você está delirando. Ela não é Pedro que está lá na porta. Correram tudo lá para fora, abriram a porta e viram Pedro. Olha o poder da oração. Tem igreja, irmãos, que não ora mais.
Tem igreja que nem hinos de oração cantam mais. Tem igreja que está fracassando, porque não ora, porque não busca, porque não jejua. Quer ter vitória? Ora. Quer ter vitória? Ora. Lá do seu trono. Irmãos, tem muita passagem linda na Bíblia que eu podia falar nessa noite de oração. Uma delas é 1 Samuel capítulo 1. De um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filho e Ana não tinha. Aí Penina irritava a Ana. Tirava a Ana do sério. Mas Ana resolveu na língua. Ana resolveu no braço. Ela foi ao templo orar. E o crente que ele ora incomoda o inferno. O crente que ora incomoda. Ela orando sem força. Irmã, se você não tem força para orar, dobra o seu joelho e mexe com os lábios. Ana só mexia com os lábios, não tinha força para orar, irmã Jaqueline. Mas ela com os lábios, ela falava com Deus. E Deus conhece o coração. Aí o sacerdote ali olha para ela e teve ela como embriagada. Falou para ela: aparta de ti esse vinho, mulher. Ela disse: Senhor, não tenho bebido nem vinho, nem bebida forte. A minha alma está derramando perante o Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana e deu um filho para ela. Eu podia falar muito de oração nessa noite, como Paulo e Silas, que saíram para orar. No caminho, uma jovem com espírito de adivinhação, oraram por aquela mulher, repreenderam aquele demônio, foram lançados na prisão, todo machucado, todo cortado. A Bíblia fala que ele estava murmurando, estava reclamando. Não. A Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus. A oração abre porta, irmão. Paulo e Silas orava e cantava hino a Deus. Deus de repente envia um terremoto naquele lugar. Abre aquela prisão. O crente que é de oração, ele não foge da luta, não foge da batalha. Quando abriu aquela prisão, Paulo e Silas tinha tudo para sair correndo, para fugir, não. Ficaram ali dentro. E os carcereiros, vendo que estava aberta as portas, falou: os presos agora fugiram. E os guardas daquela época que deixasse preso fugir, pagava com a própria vida. Pegou a espada e disse: melhor nós se matar agora. E a hora que eles foram se matar, Paulo e Silas clamou com grande voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E a hora que eles viram Paulo e Silas, se prostraram ante Paulo e Silas e disse: senhores, o que é necessário que nós faça para ser salvo? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, e tu e a tua casa. Quer ver a tua casa ser salva, seus familiares? Crê no Senhor Jesus Cristo, ora por eles, que Deus vai ouvir a oração de vocês. Deus vai ouvir a minha oração, porque eu também tenho família para ser salva, para ser liberta. Eu estou orando, irmãos. Mas eu creio que no tempo de Deus, Deus vai libertar o meu irmão, Deus vai libertar a minha família e a família dos meus irmãos também. Mas através da oração,